Se Ele é o meu pastor, a Bíblia diz que nada vai me faltar. Ah, não, mas só que nada vai faltar, mas se for o ano da sequidão, aí vai faltar. Se o candidato tal for eleito, aí vai faltar. Se o meu patrão endureceu o coração e não quiser me dar aumento salarial, aí vai faltar. Não! Mesmo que teu patrão endureça o coração, Deus levanta outra pessoa ou abre uma outra porta e tu vai ter a tua necessidade suprida. Mesmo que seja eleito o candidato B e Y, Deus vai continuar cuidando de mim. Mesmo que seja o ano mau, mesmo que a mídia até esteja certa em relação a previsões apocalípticas, ainda assim, Deus está cuidando de mim. Estão entendendo? Então, elevo os meus olhos para os montes. De onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, nós precisamos de uma vez por todas aprender, entender que é de Deus que vem o nosso socorro. Deus pode usar homens? Pode. Deus pode usar um presidente para abençoar uma nação? Pode. Deus pode usar um Supremo para abençoar a nação? Pode. Deus pode usar o deputado estadual, o federal, o senador, legislativo, executivo, judiciário? Ele pode. Deus pode usar um médico para curar a enfermidade de um parente doente? Pode, mas em primeiro lugar, a minha expectativa tem que estar no Senhor, a minha esperança tem que estar no Senhor. Eu preciso confiar muito mais na minha oração do que necessariamente no médico. Nós deveríamos, em caso de enfermidade na família, antes de levar uma criança, um filho, uma esposa até o hospital, a primeira coisa eu deveria exercitar a minha fé. Não, esposa, espera aí. Traz a criança aqui que nós vamos orar. Orar com fé e declarando a cura. Porque ou Jesus levou ou não levou as nossas enfermidades? Ele não disse que se a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles seriam curados? Ele está falando a verdade ou está falando a mentira? Deus é mentiroso ou ele é verdadeiro? A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. Então Deus não pode mentir. O problema é que muitas vezes falta para a gente uma palavrinha chamada fé. E aí, se eu não tenho fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham que acreditar que Ele é bom, que Ele é um Deus bom, que Ele tem prazer em curar, Ele quer fazer o milagre. Mas se eu não acreditar que Deus quer fazer o milagre, aí realmente Ele não vai fazer. Então, primeira coisa, numa situação como essa, primeira coisa eu deveria chegar, traz lá a criança, vou orar por ela. E decretar a cura. Se acontecer, entrou a madrugada fora, a criança está com febre alta, não teve jeito, a oração não surtiu efeito, por qual motivo não sei, se eu orei com fé e ainda assim o milagre não aconteceu, aí eu quero crer que Deus tem algum propósito, que eu vá até o hospital, e lá naquele hospital eu vou ter oportunidade de falar com a enfermeira, vou ter oportunidade de falar com o atendente do hospital, vou ter oportunidade de falar com o médico, e no mínimo, oportunidade de evangelizar aquelas pessoas, plantar uma semente, fazer alguma coisa. Ou como já aconteceu várias e várias vezes comigo, das vezes que eu estive no hospital, por alguma situação minha, ou de esposa, de filho, todas as vezes que eu estou no hospital, que tem alguma pessoa que senta do meu lado, por alguma emergência, enfermidade, dor ou doença, sempre que eu tenho oportunidade, eu peço para orar por aquela doença. Às vezes o meu filho não foi curado com a minha oração, mas lá no hospital, Deus me dá a oportunidade para orar para uma outra pessoa e aquela outra pessoa é curada. Mas que lógica é essa? A Bíblia diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Né? Paulo tinha um espinho na carne, ele orou a Deus 3 vezes pedindo para Deus remover o espinho na carne dele, e Deus não curou Paulo, Deus não tirou o espinho na carne. No entanto, até a sombra dele curava. Né? Era uma pessoa extremamente usada por Deus. Então, nós não conseguimos entender sempre os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. No entanto, para um cristão, para um crente, eu torno a dizer, em primeiro lugar nós deveríamos exercer a fé. Em primeiro
colocar a esperança no Senhor. Primeiro de tudo, colocar os nossos olhos no Senhor. E não colocar a expectativa no homem. Deus, se Ele quiser usar o homem, Ele vai usar o homem. Numa situação como essa, se eu orei, o milagre não aconteceu, e eu vou ter que levar minha esposa até o hospital, vou ter que levar o meu filho, aí eu tenho que, no mínimo, partir para um segundo tipo de oração. Senhor, agora toma a mão dos médicos, toma a mão dos enfermeiros, dá sabedoria para o enfermeiro, dá sabedoria para o médico, para que ele seja direcionado para que tudo corra bem. Mas sempre exercendo a fé, sempre colocando Deus à frente. Sempre, Deus pode usar o homem, mas eu preciso crer que é Deus que vai fazer. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente já indo para o final. Um exemplo do meu dia a dia. Eu tenho um filho autista, né? Ele tem TEA, que é transtorno do espectro autista. Então ele tem algumas características, alguns comportamentos diferentes de uma criança normal. E por causa disso, foi diagnosticado por uma neuropediatra, né? E foi diagnosticado também por vários profissionais. Então, segundo os profissionais, segundo a fonoaudióloga, segundo os terapeutas e psicólogos, etc., para ele poder conseguir alcançar uma criança normal e ter um desenvolvimento normal de comunicação, de relacionamento com outras crianças e poder se desenvolver como ser humano considerado normal, perfeito, ele precisa de vários incentivos, né? Incentivos com terapeutas, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, né? Pedagogos, enfim, são vários profissionais que trabalham em diversas áreas de estímulos que fazem com que ele consiga, com todos esses estímulos, com o passar do tempo, ele vai conseguir alcançar uma criança normal e vai poder se desenvolver como qualquer outra criança, vai aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se comunicar, enfim, se tornar uma criança normal. Sem esses estímulos, dificilmente ele conseguiria. Claro, através da oração, eu não sou pastor, eu não poderia orar pelo meu filho? Sim, eu venho orando por ele desde quando foi diagnosticado. Mas algo que Deus tem falado comigo nesses últimos meses, que Deus, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo que se chama hoje, Deus, Ele quer realizar milagres em conjunto. Deus gosta de fazer milagres em parceria com os homens. Exemplo, milagre das bodas de Caná da Galileia. Jesus transformou água em vinho, mas Jesus pediu a ajuda dos mestres salas para encher as talhas com água. Outro exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas antes de ressuscitar Lázaro, ele pediu que tirassem a pedra do túmulo. A parte de tirar a pedra pertencia ao homem, a parte de ressuscitar o defunto pertence a Deus. Outro exemplo, Deus disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, ser forte e muito corajoso, que eu te ajudarei. A parte de se esforçar e ter bom ânimo, de ser forte e corajoso, é com Josué, é comigo, com vocês. E a parte de ajudar e de estar comigo, estar ao meu lado, e nunca me abandonar, como Deus disse: nunca te abandonei, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, essa é a parte de Deus. Então veja que tudo, Deus quer fazer as coisas em parceria também com o homem. Então a gente não precisa excluir a humanidade, né? Eu poderia agir como alguém que é desconhecedor do assunto e chutar o pau da barraca, como eu já vi muitos pais dizerem, né? Na sua ignorância: ah, isso aí é besteira, esse negócio aí de TEA, de transtorno do espectro autista, isso aí é bobagem, a gente vai orar e Deus vai fazer e pronto, não precisa disso, não precisa de ninguém. Mas no meu caso não foi assim que aconteceu, e eu tenho percebido que Deus quer fazer o milagre em parceria com essas pessoas também. Mas aí onde é que entra a fé?
eu, no mínimo, como pai, como um pastor, como representante de Deus, eu tenho que orar por aqueles professores, orar por aqueles profissionais, para que Deus use aqueles profissionais. Se eles já são bons naqueles que fazem, se eles já são bons naquilo que eles fazem, ainda mais se eu orar para que Deus use aquelas vidas, estão entendendo? Então, o milagre, ele vai acontecer muitas e muitas vezes, com a participação de pessoas. E não tem nada de errado quanto a isso, torno a dizer. No entanto, eu preciso, em primeiro lugar, acionar Deus. Eu preciso colocar os meus olhos em Deus. Senhor, se Tu queres usar esses profissionais para abençoar o meu filho, assim como os filhos de vocês também, aqui que têm filho, um dia vão entrar numa escola, né? Quem aqui já tem filho, um dia vão entrar numa escola e vão precisar da ajuda de um professor para poder ensinar o teu filho a ler, a escrever, e não tem nada de errado. Agora, o filho de um cristão, eu preciso acionar a fé. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, toma a vida dos diretores lá na escola, toma a vida dos professores, toma a vida de todas aquelas pessoas que vão estar em contato com o meu filho, né, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer, para que ele possa se tornar uma criança saudável, que ele possa se tornar uma criança nota 10. Estão entendendo? E muitas vezes, as nossas orações, elas não estão em linha com isso que eu estou compartilhando com vocês. Né? Por quê? Porque a gente acaba, de uma certa forma, confiando no homem. Né? Eu confio no homem. Eu vou lá, deixo meu filho na escola, às 7 da manhã, 7h30 da manhã, 11h30 eu vou lá e pego. Né? O exemplo da minha filha mais velha, Ana Cristina, com 14 anos. Todo dia, eu deixo ela na escola, às 7h30, 11h30 eu vou pegar ela. Né? Então, eu tenho aquela confiança que não preciso me preocupar com a qualidade do ensino dela enquanto ela está lá em sala de aula, porque eu sei que vai dar tudo certo. E, na verdade, eu deveria me preocupar e, no mínimo, orar por ela, para que ela tenha o melhor aprendizado, orar pelos professores, para que os professores realmente se comprometam em buscar o melhor conteúdo, em dar o melhor de si, para que a minha filha se desenvolva. Então é uma parceria. Agora, se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não peço a Deus, isso indica que eu estou colocando muito mais a minha expectativa no homem do que em Deus. E certamente eu não estarei agradando a Deus, certamente eu estou falhando. Como um cristão, eu estou falhando. Né? Se eu não estou orando, eu estou falhando. Se eu não estou colocando Deus em primeiro, eu estou falhando. Se eu estou colocando a expectativa no homem e estou deixando Deus de lado, eu estou falhando. Então, queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite, que a gente possa refletir sobre tudo isso. Né? Já preguei sobre esse assunto em outras oportunidades, mas eu entendo que isso é um gigante que de tempos em tempos ele vem atormentar a gente. De vez em quando, e a mídia mesmo, em épocas eleitorais, já que a gente tocou no exemplo da política, né? A mídia vem com todo aquele bombardeio e tal, e como é fácil a gente se deixar levar. Né? Enquanto que o cristão não deveria nem sequer ficar preocupado com o resultado da eleição. Eu tenho que ter uma preocupação no sentido de orar, né? De desejar o melhor para o meu país, né? Como foi dito aqui pelo irmão Jai na nossa última reunião de homens, na semana passada, o irmão Jai, ele citou o texto de Timóteo, que fala, né, que 1 Timóteo, né, 1 Timóteo 2, né, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele exorta, né, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador.
Então o irmão Jai, quando estava aqui com a gente semana passada, ele lembrou esse texto. Nosso primeiro dever como cristão é de orar, é de interceder, para que realmente Deus coloque as pessoas certas, né? Deus escolha os políticos corretos, Deus coloque as pessoas certas em cada posição, né? Isso certamente vai ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver, a se tornar um Brasil melhor. Mas veja que tudo começa pela oração, tudo começa pela minha dependência de Deus, tudo começa com a minha expectativa em Deus. E quando eu oro, quando eu intercedo, quando eu clamo, eu estou reconhecendo que eu preciso de Deus, que a minha expectativa maior está em Deus, que a minha dependência está em Deus. E quando eu procedo dessa forma, certamente que o resultado será positivo, certamente que Deus vai honrar a minha fé, certamente que Deus vai me surpreender, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar, não coloquei o homem em primeiro lugar, não coloquei a expectativa em primeiro lugar. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, eu quero convidar vocês a fechar os olhos, e a gente vai pedir a Deus misericórdia. Eu quero essa noite clamar por misericórdia, começar pela minha vida, quantas vezes nessa minha vida eu já coloquei expectativa em homens. Eu sei que não é errado fazer isso, totalmente errado, porque a gente também precisa dos homens. Nós fazemos parte de um grande corpo, fazemos parte de uma grande família, e a Bíblia diz que um membro do corpo não pode dizer que não precisa do outro, né? Então eu preciso do meu patrão, eu preciso do deputado, eu preciso do senador, eu preciso do pessoal do Supremo, eu preciso do futuro presidente, eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos professores dos meus filhos, eu preciso dos psicólogos, eu preciso dos terapeutas, eu preciso dos coaches, eu preciso de todos os profissionais, porque todos fazem parte de uma única e grande família, um único corpo. No entanto, a pessoa mais importante sempre será o cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. A pessoa sempre mais importante será o Pai Nosso que está no céu. E é nele que, em primeiro lugar, eu devo colocar toda a minha expectativa e confiança. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra, Senhor. E eu quero, como eu disse, pedir misericórdia, te pedir perdão, Pai, te pedir perdão. Porque quantas vezes, Pai, nós falhamos, como sacerdotes, quantas vezes nós falhamos em oração, Pai. Ô Pai, quantas vezes nós depositamos a nossa expectativa e esperança em homens que não podem responder às nossas orações. Ô Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos por confiar tanto na criatura, enquanto nós deveríamos confiar mais no Criador. Perdão por tantas vezes esperar tanto de pessoas que talvez nunca poderão solucionar os nossos problemas, quando a nossa expectativa maior deveria sempre estar no Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque nem sempre oramos pelas pessoas, pelas autoridades constituídas, pelas nações da terra, por Israel, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos líderes, pelos nossos familiares, como nós deveríamos, Pai. Ó Deus, aumenta em nós a carga de oração, Pai. Coloca em nós mais peso de oração, Senhor. Que a tua palavra diz em Ezequiel: busquei um homem para se colocar na brecha, para ficar na fenda do muro, e o Senhor não encontrou. Encontra em nós, Pai. Encontra em nós esses verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e verdade. Encontra em nós esses homens que são capazes de se colocar na brecha, homens que exercem a sua fé, homens que, em primeiro de tudo, Pai, não colocam a sua fé numa aspirina, numa medicação, num remédio, no médico, mas colocam a sua expectativa, a sua fé, a sua confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, Pai. Oh Deus,
tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós confiamos muito mais no medicamento do que no próprio Senhor. Perdoa-nos, Pai, como igreja, porque muitas vezes a impressão que se dá é que nós nos esquecemos, entramos num estado de amnésia e não usufruímos daquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. A cura das enfermidades, os milagres, as bênçãos, a provisão, seja na área financeira, emocional, familiar, material, em todos os níveis, tudo o Senhor já conquistou para nós na cruz. Tudo que nós precisamos é acionar os milagres através da fé, entrando com ousadia e confiança na tua presença, na certeza de que o Senhor é um Deus bom e galardoador daqueles que te buscam. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, transforma-nos, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, e nos dá, Senhor, certeza de que em batendo a porta se abrirá, em pedindo o Senhor nos atenderá, porque, como diz as Escrituras, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom, nos dará todas as coisas, e juntamente o Teu Espírito Santo. Ó Pai, recebe a nossa oração, Pai. Recebe o nosso clamor, transforma-nos, muda-nos, faz de nós pessoas mais dependentes de Ti e mais confiantes em Ti. Que nós não venhamos nos estribar nos nossos pensamentos, mas que a nossa mente possa estar apoiada em Ti e a nossa confiança possa estar totalmente em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, amém e amém.